Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre movimento unidimensional. Então, o que é movimento? Movimento, o que é que podemos falar sobre o movimento do corpo? Então, vamos dizer que o movimento do corpo é a variação de posição de um corpo no espaço. Em outras palavras, eu posso dizer que o movimento do corpo ele refere-se à variação da posição do corpo em relação a determinado ponto. Ou seja, em relação a determinado ponto, podemos observar que a posição do corpo vai mudar. E esse ponto no qual observamos essa variação no corpo é o que chamamos de referencial. Então, o que podemos observar aqui na figura é que essa esfera, ela, ao se deslocar, ela está variando a sua posição em cada instante. Então, podemos dizer que essa esfera se encontra em movimento. Mas ela se encontra em movimento para um determinado referencial. E aí, o que é que nós chamamos de referencial? O que é o referencial? Referencial, o ponto de referência ao corpo, é o conjunto de corpos em relação aos quais você analisa o movimento. Então podemos ver aqui na figura uma situação interessante, muito interessante. Verificamos aí, olha só, um ônibus, certo? Onde nós temos seus passageiros. E aqui na pista nós temos o nosso gatinho manda-chuva. Verificamos que eu tenho dois referenciais, o referencial interior do ônibus e o referencial rua. Então, para o referencial rua, podemos dizer que o gatinho manda-chuva está vendo esse ônibus em movimento. Muito bem, então se ele está em movimento, ele tem velocidade. Ao passo que podemos verificar que para o referencial interior do ônibus, os passageiros, as suas posições não estão mudando em relação ao outro. Então podemos dizer que nesse caso, para o interior do ônibus, os passageiros, um em relação ao outro, se encontram em repouso. Ao passo que, para o nosso gatinho manda-chuva, a posição do ônibus a cada instante começa a variar em relação ao nosso referencial gatinho manda-chuva. Então, vamos então entender que nessa situação o referencial nos dá sim, certo? O referencial ele nos dá a ideia de movimento ou repouso para o corpo. Agora, quando falamos de ponto material, queremos dizer o quê? O que é o ponto material? Ponto material é exatamente o corpo cujas suas dimensões podem ser desprezíveis em relação ao movimento, em relação às chamadas dimensões envolvidas. Então, eu posso verificar que para esse sistema solar, as dimensões da Terra ela é desprezível em relação ao meu referencial Sol. Então, nós sabemos que a Terra ela está em movimento ao redor do Sol. Então, eu posso dizer que o seu movimento de translação e o seu movimento de rotação que a Terra faz, certo? Em relação ao Sol, podemos considerar então a Terra como sendo um ponto material, ou seja, as suas dimensões não são relevantes tanto para o movimento de translação como para o movimento de rotação, tendo como base quem? O meu referencial Sol. Então, isto é muito importante. Isso é muito importante, a ideia de ponto material, que também se baseia em quê? Em relação ao referencial escolhido. Agora, falaremos então de trajetória. O que é a trajetória de um corpo? A trajetória de um corpo é o conjunto de posições ocupadas por um corpo durante seu movimento. Então verificamos aqui, olha só, dois corpos em movimento. Eu tenho um avião e tenho um projétil lançado pelo avião. Para o referencial Terra, verificamos que o avião ele tem uma trajetória retilínea. Porém, para o referencial Terra, verificamos que o projétil tem uma trajetória parabólica. Então, observamos assim que a trajetória ela também depende de quem? Do referencial escolhido. Então é muito importante essa nossa ideia que nós temos de que? De referencial e associada a isso a trajetória. Agora, vamos falar um pouco então da nossa ideia de espaço. O que vem a ser o espaço? Qual é a ideia que temos do espaço? Podemos dizer que quando falamos de espaço, queremos falar exatamente das posições que o corpo ocupa na trajetória. Quando falamos dessas posições, vamos falar de posição ou espaço, verificando que a nossa trajetória ela é dividida em duas partes. Ou seja, nós temos aqui, olha só, uma parte que fica depois da chamada origem e uma parte que fica antes da origem. E o que é a origem? A origem eu posso dizer assim que é o referencial. É um referencial que me dá as posições que estão do lado direito e as posições que estão do lado esquerdo. Para esse referencial origem, eu vou dizer que as posições que se encontram no lado direito, eu vou dizer que são posições positivas. E as posições que estão no lado esquerdo, eu vou dizer que são posições negativas. Então,
Se eu tenho um ponto que está na posição 2 metros, eu sei que ele está exatamente 2 metros à direita da origem. Se eu tenho um ponto que se encontra na posição menos 2 metros, ele está exatamente a menos 2 metros da origem. Então, é muito importante, quando nós estabelecemos uma trajetória, sabermos exatamente definir o que é a origem, pois a origem é exatamente o referencial no qual podemos ter posições positivas e posições o quê? Negativas. Agora, falar de deslocamento. O que é o deslocamento? E o que é a distância percorrida? Qual a diferença, então, entre o deslocamento e distância percorrida? Vamos ver? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, ela possui um módulo, direção e sentido. E ela é definida como a variação da posição de um corpo em intervalo de tempo. Então, verificamos o quê? Eu tenho aqui um movimento, onde aqui está a posição inicial do corpo, aqui está a posição final. Esse vetor que liga a posição inicial à posição final é exatamente o que? O meu vetor de deslocamento. Muito bem, então o vetor de deslocamento é exatamente esse vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Eu posso dizer que a distância percorrida corresponde exatamente a toda a distância que o corpo percorre ao longo da sua trajetória. Então é interessante muito bem verificar isso, porque olha só, gente, nem toda a trajetória é retilínea. Então é muito importante a gente verificar essa diferença entre deslocamento e distância percorrida. Então, distância percorrida é toda a distância que o corpo percorre ao longo da sua trajetória. E o vetor deslocamento ou deslocamento é exatamente esse vetor que tem origem no seu ponto inicial e tem extremidade no seu ponto final. Isso para um certo intervalo de tempo. Agora, falaremos então agora da ideia de velocidade. O que é a velocidade? Eu posso dizer que a velocidade ela representa a rapidez com a qual o movimento ocorre. É óbvio, quanto maior a velocidade, mais rápido o movimento ocorre. Quanto menor a velocidade, menor será o que? Essa variação da posição do corpo. Então, em cima dessa ideia, nós podemos falar da chamada velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Primeiro vamos dizer, a velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Por ser escalar, ela vai ter apenas um valor numérico e uma unidade. E ela é traduzida como sendo um módulo do deslocamento em função do tempo. Então, a velocidade média escalar é o módulo do ΔS em função do tempo. Então, se eu quero calcular a velocidade média, eu vou calcular como sendo o módulo do ΔS em função do tempo. E podemos verificar que no SI, a unidade de velocidade ela vai ser dada em que? Metro por segundo. Agora, observamos também que eu não tenho velocidade apenas em metro por segundo. Eu posso ter a velocidade em km por hora, eu posso ter a velocidade em centímetro por segundo, milímetro por segundo e assim por diante. Mas vamos lembrar sim que a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo. E se eu quero passar de metro por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. De km por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. E assim eu vou ter então essa ideia do que vem a ser o que? Velocidade escalar média. Agora, o que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea ela representa a velocidade a cada instante. Ela representa sim o que eu chamo da velocidade para um intervalo de tempo muito pequeno. Então, dessa forma, eu posso dizer que a velocidade instantânea é o limite do deslocamento em função do tempo quando o tempo tende a zero, ou simplesmente é a velocidade para um ΔT muito pequeno. E dessa forma eu posso então dizer que a velocidade instantânea ela corresponde à derivada das posições em função do tempo. Então é uma maneira com a qual eu posso calcular a velocidade para cada instante, verificando que vai ser exatamente essa equação da derivada de x em função da derivada do tempo. Então, nessa figurinha, verificamos o quê? Que nesse instante, a velocidade registrada pelo veículo é de quanto? 30 km por hora. E dessa forma, nós podemos então estabelecer a velocidade a cada instante. Perfeito? Esses são alguns dos conceitos básicos para a cinemática. Okay? Vamos ver as nossas aplicações.